Você deve ter ouvido falar nos 4 estudantes que foram assassinados em Idaho em 13 de novembro de 2022, mas aqui vai um rápido resumo. Madison, Kaylee, Zina e Ethan foram assassinados brutalmente a facadas enquanto dormiam. As 3 primeiras moravam na casa com as outras 2 meninas que não foram atacadas. Ethan era o namorado de Zena e estava dormindo com ela naquela noite. Oi, gente, hoje eu tô aqui para comentar um pouco desse caso rapidinho. Teve novidade essa semana. Um suspeito foi preso. Se puder ir curtir, comentar, compartilhar, dar uma força pro canal, se inscreve. Obrigada, vamos aí que esse vídeo é rapidinho hoje. O pouco que se sabia até agora, todos os moradores da casa saíram na noite daquele sábado, dia 12 de novembro, porém em grupos diferentes, para lugares diferentes. Os primeiros a retornarem para casa perto de 1 hora da manhã foram as 2 sobreviventes. Ethan e Zena chegaram às 1h45 da manhã de uma festa da fraternidade de Ethan. Madison e Kaylee foram as últimas a chegar, às 1h56 da manhã. Elas tinham ido a um bar e, na volta, pararam num food truck para comer. Às 4 horas da manhã, Zena e Ethan receberam um delivery de comida. De acordo com os registros de dados do celular de Zena, ela estava acordada vendo TikTok às 4h12 da manhã. 11h58 da manhã, a polícia recebe uma ligação sobre uma pessoa desacordada na casa, localizada em King Road, número 1122, em Moscow, Idaho. A cidade de Moscow abriga a Universidade de Idaho e fica bem próxima à fronteira com o estado de Washington. A universidade, além de atrair milhares de estudantes, é o maior empregador da região, que é conhecida também por sua agricultura e comércio. A população é de quase 26 mil habitantes, 88% deles brancos, com um nível de pobreza de 23%. A média de idade da população é de 25 anos, o que não é estranho sendo uma cidade majoritariamente universitária. O último assassinato na cidade foi registrado em 2015. A casa localizada na King Road, 1122, tem 3 andares e contava com 5 inquilinos, todos estudantes. Uma casa ampla que no passado foi alugada por quartos individualmente. Os andares diferentes e a disposição dos quartos permitem uma certa privacidade para cada morador com relação aos outros colegas. Cada andar tem 2 quartos e um banheiro. Porém, é possível ver nessas fotos que a casa em si fica exposta, com um pouco de árvores nos fundos na esquina da rua. É fácil ver dentro da casa, o acesso a ela não parece ter muitos obstáculos. Somando-se a isso, temos 5 jovens estudantes que vivem na mesma casa, mas andam em círculos sociais diferentes. Quem já dividiu moradia sabe como é difícil controlar a entrada e saída de gente que você nem conhece. Madison e Kaylee eram amigas desde a infância. Kaylee estava se formando e em processo de se mudar de Moscow. Zena e Ethan namoravam há menos de um ano. Brian Kohlberger, de 28 anos, foi preso na casa dos pais em Albertsville, Pensilvânia, do outro lado do país, na costa leste. Ele era estudante de doutorado em criminologia na Universidade de Washington, no campus de Pullman, que fica a 15 minutos de Moscow, na costa oeste dos Estados Unidos, e também é uma cidade universitária. Em Pullman, ele também era professor assistente da universidade. Ele é graduado em psicologia e em perícia digital. Um defensor público do condado de Monroe, onde a prisão foi feita, está tratando da extradição de Brian para o condado onde fica Moscow. Em nota, a família de Brian expressou pesar pelas vítimas, confiança no processo legal, na presunção de inocência de Brian e declarou seu apoio e amor incondicionais pelo filho e irmão. Brian tem histórico de uso de drogas pesadas, supostamente heroína, e teria passado um tempo internado em reabilitação. Alguns amigos antigos dele e postagens online atribuídas a ele descrevem um jovem em processo de declínio de sua saúde mental. Brian contou que a partir dos 14 anos começou a se sentir cada vez mais fora do seu próprio corpo, como se estivesse vivendo num videogame. Esse primeiro episódio de despersonalização, Brian acredita a ansiedade e a mistura de algumas drogas. Dizia que não conseguia lembrar de quem ele era. Alguns amigos relatam sua constante curiosidade de como o cérebro humano funciona,
talvez numa tentativa de entender suas próprias dificuldades e seu crescente descolamento da realidade. Tudo o que eu vou falar agora consta do mandado de prisão, que foi liberado na manhã do dia 5 de janeiro de 2023. Ele não havia sido liberado antes, porque os mandados de prisão só podem ser liberados quando o suspeito comparece ao condado onde aconteceu o crime. A partir de agora, eu vou usar as iniciais das duas meninas que moravam na casa e não foram atacadas. A primeira eu vou chamar de BF e a segunda de DM. Das 9 da noite a 1h45 da manhã, Ethan e Zena estavam na festa da fraternidade de Ethan. Isso foi confirmado por BF. Madison e Kaylee estavam no Corner Club e depois num food truck. Isso foi confirmado por vídeos dos respectivos estabelecimentos. 1h56 da manhã, Madison e Kaylee foram deixadas em casa. Isso foi confirmado pelo motorista de aplicativo que as levou. Tanto BF quanto DM afirmam que todos os colegas estavam em seus respectivos quartos já às 4 horas da manhã. Um pouco depois das 4 da manhã, DM escuta Kaylee andares acima, parecendo que estava brincando com seu cachorro. Pouco depois disso, DM diz que ouviu alguém que parecia Kaylee dizer algo do tipo: "Tem alguém aqui." DM, então, teria abrido a porta ao ouvir isso, mas não viu ninguém. Minutos depois, DM ouviu algo parecido com um choro vindo do quarto de Zena e abriu a porta uma segunda vez. Nesse momento, DM diz ter ouvido um homem dizer algo do tipo: "Tá tudo bem, eu vou te ajudar." Às 4h17 da manhã, uma câmera de segurança do vizinho registra vozes ou choros seguidos por um baque bem alto. Latidos de um cachorro também começam a ser ouvidos a partir desse momento. Essa câmera fica localizada a menos de 15 metros da parede do quarto de Zena. Após ouvir esses choros, DM abriu a porta uma terceira vez e viu um sujeito vestido de preto, com máscara cobrindo o nariz e a boca, indo em sua direção. Ele teria mais de 1,77 m, era atlético, porém não forte, com sobrancelhas grossas. DM ficou em estado de choque e congelou. O homem teria saído pela porta de correr e dá acesso ao quintal e à rua. Ela trancou a porta do seu quarto e diz não ter reconhecido o homem. Às 11h58 da manhã, a polícia é chamada. De acordo com os depoimentos das testemunhas, registros de celulares e vídeos de câmeras de segurança da região dão conta que os 4 assassinatos ocorreram entre 4 horas e 4h25 da manhã. A polícia encontrou uma pegada de tênis próximo ao quarto de DM, corroborando seu depoimento. Após uma varredura das câmeras de segurança da área, um sedã branco sem placa dianteira chamou a atenção da polícia. Esse veículo apareceu em inúmeros vídeos, passando pela residência dos estudantes várias vezes. Na última delas, por volta de 4h20 da manhã, ele aparece saindo da região em alta velocidade. Peritos do FBI reconheceram a marca e o modelo do carro como sendo um Hyundai Elantra, e pela aparente rota de fuga, decidiram investigar a cidade vizinha, Pullman. Encurtando a história, 2 policiais da Universidade de Washington localizaram um Elantra branco 2015 nos registros da universidade e, subsequentemente, no estacionamento do prédio de Brian. Puxando os registros dele, a polícia encontrou informações que corroboravam o testemunho de DM. 1,82 m de altura, 83 kg, sobrancelhas grossas. Puxando o histórico de Brian, a polícia apreendeu sobre a sua formação acadêmica bastante curiosa e sobre seu interesse em estagiar no Departamento de Polícia de Pullman em outubro de 2022. Descobriram também algumas postagens de Brian no Reddit, um fórum da internet, onde ele fazia uma pesquisa que teoricamente era para o doutorado dele. Ele entrou no fórum, especificamente para ex-presidiários. Ele pedia para essas pessoas responderem à pesquisa para, abre aspas, melhor entender como emoções e traços psicológicos influenciam a tomada de decisão ao cometer um crime, fecha aspas. Na noite anterior aos assassinatos, o celular de Brian foi registrado por uma antena próxima à sua casa em Pullman e se movendo para o sul às 2h47 da manhã.
Minutos depois, o celular não é mais captado por antena alguma. Às 4h48 da manhã, o número retoma contato com uma torre em uma estrada de Moscou. Entre 4h50 e 5h26 da manhã, os dados utilizados pelo celular são consistentes com o trajeto de volta para sua casa em Pullman, corroborados inclusive pelas câmeras que captaram o Elantra branco. Ainda de acordo com os dados das antenas, Brian deixou sua casa por volta de 9 horas da manhã e parando na Rua das Estudantes entre 9h12 e 9h21. Voltou para Pullman depois disso, chegando às 9h32 em casa. Diante disso, a polícia levantou os registros telefônicos de Brian desde junho de 2022 para saber se havia alguma possibilidade de alguma das 4 meninas estarem sendo stalkeadas por ele. Brian esteve na região dos assassinatos por 12 vezes antes da fatídica madrugada e 11 dessas vezes sempre de madrugada ou bem cedo de manhã. Em 27 de dezembro, a polícia da Pensilvânia confiscou parte do lixo descartado pela família de Brian em sua casa em Albertsville. Esse é o aspecto mais contundente de todos. A polícia havia encontrado uma bainha da faca usada nos crimes ao lado da cama de Zina. A bainha tinha o logo da Marinha Americana estampado e o nome da faca, K-Bar. E ali, a perícia encontrou o DNA de um único homem. Em 28 de dezembro, o laboratório forense afirmou que, comparando a amostra da bainha com a amostra do lixo dos Kohlberger, existe a probabilidade de 99,9998% que o lixo foi descartado pelo pai biológico do suspeito. Brian até hoje não se pronunciou com relação às acusações. Ele tem uma audiência prevista para o dia 12 de janeiro agora, daqui a alguns dias, e assim que tiver novidade a respeito, eu volto aqui para contar mais para vocês. Valeu! E aí, gente, obrigada por assistirem o vídeo. O canal tá no começo, mas tem alguns outros vídeos sobre um caso que aconteceu em Delphi, nos Estados Unidos. Compartilha, curte, comenta aí com a gente, por favor. Se vocês tiverem sugestão de casos pra gente falar sobre, só manda aí, pode comentar. E é isso, obrigada pela força.